Bem, pessoal, nas aulas anteriores nós aprendemos a classificar o sujeito quanto à determinação do seu núcleo, ok? E assim nós fizemos, né? Segundo a classificação do sujeito quanto à determinação do núcleo, nós vamos ter um sujeito determinado com um núcleo só simples, mais um núcleo composto, um núcleo que nós podemos identificar pela forma verbal ou pelo contexto da frase, mas que não se apresente na estrutura, é um sujeito oculto. Um sujeito que, embora nós não identifiquemos o núcleo, nós sabemos que existe um agente, um paciente para essa ação, então o sujeito é indeterminado. E quando ainda existe a função sintática do sujeito, nós chamamos isso de sujeito inexistente ou também de oração sem sujeito, né? Isso foi visto em aulas anteriores. Hoje, nós vamos aprender a fazer uma outra classificação do sujeito, uma classificação que é paralela a essa classificação de determinação, classificação do sujeito quanto à determinação do seu núcleo, é a classificação do sujeito quanto à voz verbal, quanto à voz do verbo, ok? Bem, pegar uma frase como essa aqui, ó. Daniel molhou as plantas ontem. Pergunto a vocês, quanto à determinação do núcleo, ativando essa classificação aqui, que sujeito seria esse? O sujeito é Daniel, veja que é ele que estabelece a concordância para o verbo, só tem um núcleo, portanto o sujeito é simples. Mas e quanto à voz do verbo? Qual a classificação desse sujeito? A classificação do sujeito quanto à voz verbal, ela deriva da ideia de que o sujeito ele pode ser um agente, ele pode praticar a ação do verbo, ele pode agir sobre a forma verbal, ele é paciente, ou seja, ele sofre a ação do verbo, né? Ele recebe a ação, ou ele pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, um sujeito agente paciente, ou também chamado de sujeito reflexivo. Ele pratica e sofre a ação daquele mesmo verbo, né, que ele pratica a ação. Aqui, veja, é Daniel que molha ou é Daniel que é molhado? É Daniel que molha. Daniel molhou as plantas ontem. Portanto, se ele pratica a ação do verbo, então é um sujeito agente. Quando numa frase você tem um sujeito agente, se o sujeito pratica a ação do verbo, então a voz do verbo é chamada de voz ativa. É importante nós falarmos sobre isso porque a classificação de vozes verbais depende da atuação do sujeito e não o seu contrário. Não é a voz do verbo que determina como atua o sujeito, é o contrário. O sujeito, ao atuar, agindo sobre o verbo, sofrendo a ação do verbo, é que daí vem a classificação da voz verbal. É por isso que devo dizer já uma coisa para vocês, não são todos os verbos que permitem a classificação da voz verbal. Por quê? Porque tem verbos que não têm sujeito. Se é o sujeito que dá condição para a classificação da voz verbal, então tem vozes, né? Aliás, tem verbos que não podem ter classificação de voz. Ah, professor, mas eu nunca vi isso sendo dito na gramática. Você nunca viu, nem ouviu nenhum professor falando sobre isso, porque nas gramáticas não trazem esses casos.
Uma das falhas da classificação quanto à voz do campo dos verbos é que existem verbos que não vão permitir classificação de voz. Um deles, os verbos impessoais. Eu posso também dizer que verbos que não têm uma ideia de ação, eles também não permitem classificação de voz. Quais são esses verbos? Verbos que indicam estado. Daniel está doente. Isso não é uma ação. Ou então, o inverno ocorreu mais cedo. Isso também não é uma ação. Verbo ocorrer. Quer ver uma outra? Um verbo, por exemplo, que indica existência. Né? A lágrima existe. Uma lágrima existe entre nós. Né? Vamos botar um sentido figurado ali. Existir uma indicação. Então, existe uma certa limitação para a classificação da voz verbal dentro da gramática normativa. Então, você só pode pensar em voz do verbo se você pensa em sujeito agente, sujeito paciente ou sujeito reflexivo. Ou seja, se existe um sujeito que pratica a ação do verbo, se existe um sujeito que sofre a ação do verbo, ou se as duas coisas acontecem. Tá? Isso não é caso dos verbos impessoais, isso não é caso de verbos que indicam existência ou estado, por exemplo. Ok? E não adianta forçar a barra. Vamos lá de cá. Portanto, é Daniel que molha as plantas. Ele pratica a ação do verbo, logo é um sujeito agente. Vamos para a segunda frase. Assaltam essa padaria quase todos os dias. Se você for observar, quanto à determinação do núcleo, o verbo está na terceira pessoa do plural, sem referência anterior ou posterior no sujeito. Se isso acontece, o sujeito é indeterminado. Você sabe que existe um sujeito, mas não pode identificar o seu núcleo. Ou seja, aqui você sabe que alguém assalta, não sabe quem é. Esse alguém que você não sabe quem é ele que assalta ou ele que é assaltado? É ele que assalta. Ele que pratica a ação do verbo. Se ele pratica a ação do verbo, então é um sujeito agente. Logo, a voz do verbo é uma voz ativa. Vamos pegar essas mesmas frases que foram dadas na voz ativa e vamos ver como elas se comportariam nas vozes passivas. Bem, as plantas foram molhadas por Daniel ontem. As plantas, segundo a determinação do núcleo, a classificação do sujeito tem um núcleo só, portanto o sujeito é simples. São as plantas que molham ou são as plantas que são molhadas? As plantas que são molhadas. As plantas sofrem a ação do verbo, portanto o sujeito é paciente. Logo, a voz do verbo é uma voz passiva. Por que nós classificamos a voz passiva, nesse caso aqui, de voz passiva analítica? Na voz passiva analítica, sempre há a inclusão de mais um verbo. Veja que aqui eu constituo uma locução verbal. Tá? Verbo auxiliar, verbo principal. Né? Aqui eu tenho o verbo no particípio, aqui eu tenho o verbo no ser no passado. Veja o que acontece. Existem duas classificações para a passiva. A passiva analítica e a passiva sintética. Embora a gramática não deixe tão claro, né, o que é analítico, o que é sintética, eu posso derivar esses nomes da seguinte maneira. Observe. Na analítica, há o uso da locução verbal. Na sintética, há o uso do SE, pronome apassivador ou partícula passivadora.
A passiva sintética ela tem a capacidade de sintetizar a locução verbal num único verbo utilizando o SE. A passiva analítica ela utiliza sempre um verbo a mais, locução verbal. Isto é uma locução verbal. Ah, professor, e esses nomes, analítica e sintética? Uma deriva de análise, outra deriva de síntese, obviamente. E por que isso? Isso pode dar a seguinte explicação. Numa análise, você sempre recorre ao estudo de dois corpos. Por exemplo, se você está fazendo uma análise de um processo, você tem um parâmetro de julgamento, um outro texto, vamos dizer assim, que lhe permite analisar o corpus. Então, existe um paradigma e existe o próprio texto que você assume a análise. No paciente, você tem um instrumental terapêutico e aqui você tem um outro corpo, que é o próprio paciente. Então, você está fazendo análise do paciente segundo um paradigma já construído. E por aí vai. Né? Toda análise exige o estudo de imagem do corpo. O corpo textual, o corpo mesmo. Uma pessoa que vai seguir, vamos dizer assim, o estudo de uma terapia anterior para ser aplicado em uma pessoa específica, com uma linguagem específica, com um discurso específico. Então, a análise, ela nunca é um único texto. Né? O processo de análise é sempre uma comparação. Aquilo que você tem como referência e o que você deve aplicar, né? Como paciente, como texto, como processo, por aí vai. Por isso que a ideia de analítico, analítica na gramática, né? Sempre deriva em margem. E síntese? Síntese se refere a resumo, enxugamento. Então, se você tem dois, você resume em um. Se você tem três, você resume em dois. E por aí vai. Vamos dar uma olhada como é que isso se aplica aqui. A passiva analítica, perceba, né? As plantas foram olhadas por Daniel ontem, né? Quando a gente vai para a ativa, a gente vê que na ativa só tem um verbo. Na analítica, eu tenho necessidade de derivar dois. Eu utilizo a locução verbal na passiva analítica. Bem, essa padaria é assaltada quase todos os dias. Quanto à determinação do núcleo, existe apenas um núcleo, padaria, ok? Portanto, o sujeito é simples. É a padaria que assalta, é a padaria que é assaltada. É a padaria que é assaltada, ok? Bem, se a padaria que é assaltada, ela não pratica a ação do verbo, ela sofre a ação do verbo, portanto o sujeito é paciente. E que passiva é essa? Observe, eu estou utilizando a locução verbal, mais o verbo, portanto passiva analítica. Veja que na ativa eu usei apenas um verbo, agora na passiva analítica eu usei mais de um. Ah, professor, e essa aqui? Veja só, se eu construo uma passiva que é derivada de uma ativa com sujeito indeterminado, então eu posso fazer esse tipo de passiva aqui, a sintética. A passiva sintética, ela só deriva de uma ativa em que o sujeito é indeterminado. Ou mais tarde eu posso dizer para vocês também que ela pode derivar de uma passiva analítica que não possua agenda passiva. Mas a gente ainda não pode dizer isso agora, porque a gente ainda não deu agenda passiva, não deu uma série de elementos ainda para
chegar lá. Tá? Mas por enquanto, se você tomar como referência a voz ativa, a voz passiva sintética só é possível de ser construída derivada de uma voz ativa com sujeito indeterminado. Tá? Bem, veja como ocorre essa voz passiva sintética. Eu poderia dizer, essa padaria é assaltada quase todos os dias, ou assalta-se essa padaria quase todos os dias. Tanto uma coisa quanto outra significam o mesmo conteúdo. Significam a mesma coisa. Ok? Então, essa padaria é assaltada quase todos os dias, ou assalta-se essa padaria quase todos os dias, é o mesmo conteúdo. Eu posso fazer essa variação para que eu não repita tanto o meu estilo de enunciação, de escrita. Né? Tá bem? Então, essa é uma forma, por exemplo, você variar a estrutura do texto. Agora, lembrar uma coisa: o sujeito, essa padaria, não muda. Assalta-se essa padaria quase todos os dias, por ser a mesma coisa que essa padaria assaltada quase todos os dias. Esse sujeito é que gera a concordância para o verbo. Então, padaria é singular, o verbo deve ficar no singular. Ah, professor, qual é a diferença entre esse SE, que quando a gente descobre que o sujeito é paciente, esse SE vai ser chamado de pronome apassivador ou partícula apassivadora? Claro, né? O sujeito é paciente, então é pronome apassivador ou partícula apassivadora. Ok? Qual a diferença entre esse SE e o SE do índice de determinação do sujeito? Observe que quando você remonta a estrutura, né, assalta-se essa padaria quase todos os dias, ou essa padaria é assaltada quase todos os dias, você consegue fazer isso meramente porque o sujeito é paciente. Porque se você pegar uma estrutura de sujeito indeterminado, por exemplo, habita-se bem em Aracaju, você não consegue fazer habitado bem em Aracaju. Entendeu? Ou seja, fica ilógico. Veja se você pega uma outra estrutura. Precisa-se de médicos neste hospital. De médicos são precisados nesse hospital. Veja, também fica ilógico. Lembrar que as estruturas de sujeito determinado, elas são estruturadas, elas são feitas, elas são realizadas em cima daquela ideia. Verbo na terceira pessoa do singular, sempre, mais SE, mais preposição circunstância. Depois que você detecta essa estrutura, você ainda realiza um último teste, colocar uma pessoa, colocar um pronome à frente dessa estrutura para ver se ela não soa ilógica. Se ela soar ilógica, sujeito indeterminado. Se ela soar lógica, sujeito neutro. Aqui, no caso de cá, uma forma de você testar isso, para ver se é um pronome apassivador ou partícula apassivadora, é resgatar a passiva analítica. Você sai da passiva sintética e resgata a passiva analítica. Se isso for possível, trata-se de um sujeito paciente e esse SE aí, portanto, é uma partícula apassivadora ou um pronome apassivador. Vamos clarificar. Vamos pegar mais um exemplo, ok? Ó, comentaram aqueles filmes outro dia. O sujeito é indeterminado, né? O verbo está na terceira pessoa do plural, sem referência anterior, posterior
o sujeito é agente, ou seja, a voz que nós temos aqui é uma voz ativa. Vamos colocar essa voz na voz passiva analítica. Vou falar até uma coisa para vocês. Transformação de vozes verbais nós vamos ensinar aqui também. Só que depois de passar por alguns termos integrantes como objetos. Né? Quando a gente chegar no termo integrante chamado agente passiva, aí é que a gente começa a falar de transformação de vozes. Que até então nós não temos degrau para chegar lá. Tá? Então vamos respeitar os estágios. Aqueles filmes foram comentados outro dia. Aqueles filmes, tá, indicam uma concordância para o verbo, portanto é o sujeito. Tem um núcleo só, portanto o sujeito é simples. São aqueles filmes que comentam ou são aqueles filmes que são comentados? São eles que são comentados. Eles sofrem a ação do verbo, portanto o sujeito é paciente. Ok? Bem, essa voz passiva, já que o sujeito é paciente, a voz é passiva, utiliza-se de locução verbal, portanto, é passiva analítica. Eu poderia fazer aqueles filmes foram comentados outro dia, ou comentaram-se aqueles filmes outro dia. Perceba que aqui é o sujeito, aqueles filmes. Tem um núcleo, portanto simples. Se o núcleo está no plural, então o verbo obrigatoriamente tem que ir para o plural. Quem colocou, comentou-se aqueles filmes outro dia, está errado. Porque o verbo tem que imediatamente concordar com o núcleo do sujeito. Tá? Esse é um erro muito comum. Aluga-se apartamentos. Não é aluga-se apartamentos, é alugam-se apartamentos, porque apartamentos são alugados. Não é vende-se peixes no mercado. Vendem-se peixes no mercado, porque peixes são vendidos no mercado. Certo? Então, se você tiver dúvida, volta da passiva sintética para a passiva analítica. Aí você vai reconhecer que isso aqui é realmente sujeito, e é o sujeito que estabelece a concordância com o verbo. Se aqui for singular, fica singular. Se aqui for plural, aqui fica plural também. Tá? Serve tanto para você checar a concordância verbal, como serve também essa estrutura de voltar da passiva sintética para a passiva analítica, para reconhecer se esse SE é índice de determinação ou pronome passivador. Ok? Bem, por que essa passiva é sintética? Veja que aqui na passiva analítica eu utilizei dois verbos. Aqui na passiva sintética eu utilizei apenas um verbo, porque o SE sintetiza a locução verbal. Ela acaba por sintetizar a locução verbal no único verbo. Ao colocar esse SE aí, eu tenho uma necessidade de fazer a locução verbal. Eu resumo a locução verbal. Eu sintetizo a locução verbal. Portanto, passiva sintética. Na passiva sintética, você utiliza o SE para sintetizar a locução verbal. Na passiva analítica, você utiliza a locução verbal. Existe também uma outra classificação de voz verbal, que é quando o sujeito pratica e sofre ação do mesmo verbo. Por exemplo, Roberto penteou-se ao espelho. Conforme a classificação do núcleo, é um sujeito simples, tem um núcleo só. Agora, é Roberto que penteia? É. É Roberto que é penteado? É também Roberto que é penteado. Portanto, ele pratica e sofre a ação do mesmo verbo. Tanto ele penteia quanto ele é penteado. Ok? Então, o sujeito aqui ele pode ser classificado como agente e paciente, ou então também é chamado de sujeito reflexivo. É aquele sujeito que pratica e sofre a ação do mesmo verbo. Portanto, a voz do verbo é uma voz reflexiva.
o sujeito é composto. Né? Tem o núcleo Marta, o núcleo Adélia. Imagem o núcleo, sujeito composto. São Marta e Adélia que abraçam? Sim, elas abraçam. Portanto, agentes que praticam a ação do verbo. São Marta e Adélia que são abraçadas? Sim, também. Ou seja, sofrem a ação do verbo. Portanto, praticam e sofrem a ação do verbo ao mesmo tempo. Esse é um sujeito agente paciente ou simplesmente chamado sujeito reflexivo, e a voz, portanto, é uma voz reflexiva. Agora, existe também uma coisa que é diferente entre reflexibilidade e reciprocidade. Você pode ter orações em que o sujeito indica uma reciprocidade, uma reflexibilidade, e orações em que o sujeito, embora indique reflexibilidade, não indica reciprocidade. Por exemplo, veja só. Roberto penteou-se ao espelho. Aqui existe reflexibilidade. Né? É Roberto que penteia ele mesmo. Ok? Marta e Adélia abraçaram-se. É Marta e Adélia que abraçam e que são abraçadas. Existe a reflexibilidade aqui também. Agora, aqui em cima não existe reciprocidade. Aqui embaixo existe. Veja, tanto Marta abraça Adélia, quanto Adélia abraça Marta. Existe uma troca de ações. Então, reciprocidade é troca de ações. Reflexibilidade é uma ação que você realiza que tem efeito sobre si mesmo. Entendido isso? Reciprocidade, troca de ações. Reflexibilidade, prática de uma ação que tem reflexo